O que Paulo queria dizer quando definiu a igreja como coluna e firmeza da verdade? De que forma podemos entender o relacionamento de Cristo com a igreja no sentido de purificação e santificação? E quais foram as armas que Deus entregou à igreja para ela vencer o secularismo e o mundanismo? É sobre isso que vamos tratar na lição de hoje, no seu programa Por Dentro da EBD. A paz do Senhor Jesus Cristo, está começando mais um programa Por Dentro da EBD. Essa semana vamos estar estudando a lição de número 12. Esse que vos fala é evangelista Fernandes Silva, professor da Escola Bíblica Dominical e seu amigo. Vem comigo, vamos juntos aprender a lição bíblica da nossa EBD. Se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever no nosso canal, faço esse convite especial. E se você já faz parte da nossa comunidade, já é um seguidor do canal Segunda Glória, então aproveita aí para compartilhar e convidar mais pessoas para participar da aula dessa semana. Eu quero te convidar nesse momento para fazer uma oração, vamos estar apresentando a Deus a direção da nossa escola bíblica nesse momento. Ore junto comigo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, amado Mestre, por esta oportunidade de estar na tua presença. Quero exaltar o teu santo nome, porque vem do Senhor essa graça de poder anunciar e ensinar a tua palavra. Te agradeço por esta pessoa do outro lado, que vai junto comigo, Senhor, caminhar pelo caminho do teu Espírito, aprendendo da tua palavra. Remove todas as barreiras, todos os impedimentos. Abre, Senhor querido e santo, a porta do conhecimento, para que possamos assim aprender e crescer em graça e em conhecimento, para que o teu nome seja exaltado. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus, queridos, nós vamos estar estudando a lição de número 12. A lição de número 12 desse trimestre será uma lição dada no dia 17 de setembro de 2023, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Essa lição ela tem como título Sendo a Igreja do Deus Vivo. É interessante você adquirir a sua lição para poder participar. E ela é uma lição que vai tratar sobre a Igreja de Deus, nos seus vários aspectos. Nós vamos estar estudando nessa lição sobre a natureza da igreja. Vamos estar também absorvendo um grande conhecimento a respeito do relacionamento, da relação de Cristo com a igreja, o noivo com a noiva. E por fim, nós vamos estar também analisando aqui as armas que Deus colocou à disposição da igreja do Deus vivo, para essa vencer o secularismo e o mundanismo. A lição promete muito e eu quero contar com você, com o seu apoio, com a sua interação. Vem comigo e vamos juntos aprender na Escola Bíblica Dominical, na lição dessa semana. Lição 12, Sendo a Igreja do Deus Vivo. Nós vamos prosseguir aqui, já entrando na nossa lição propriamente dita. Sendo a Igreja do Deus Vivo, nós temos aqui um quadro geral da nossa lição, para você poder ficar por dentro de tudo aquilo que nós vamos estudar ao longo dessa aula. Então, a lição ela é outra vez dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico, nós vamos estar analisando a natureza da Igreja do Deus Vivo, e os 3 pontos aqui destacados são a casa do Deus Vivo, a coluna e firmeza da verdade e o mistério da piedade. No segundo tópico, nós vamos estar estudando Cristo e o relacionamento com a igreja. E aí nós vamos estar vendo 2 pontos também. O primeiro, santificação e pureza. O segundo, gloriosa e irrepreensível. E por último, no ponto 3, tópico 3, nós vamos estar vendo as armas da igreja do Deus vivo. No primeiro ponto, o zelo pela verdade, e o segundo, o ensino da verdade. Então a lição promete muito, vem comigo, vamos entrar e vamos estudar. O texto áureo da nossa lição, que aparece aí na tela: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios 5:32.
A verdade prática, a noiva de Cristo, não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada, e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. A leitura bíblica em classe, nós vamos encontrar hoje em dois textos intercalados aqui. A primeira referência é 1 Timóteo 3, do 14 ao 16, e a segunda referência, Efésios 5, do 25 ao 27 e, por último, versículo 32. Diz assim: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Efésios 5, do 25 ao 27 e, por último, 32. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, feito aí a nossa leitura bíblica em classe, nós já vamos partir para a introdução da nossa lição. A introdução da nossa lição, ela diz assim: os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. Segundo Timóteo 3, do 1 ao 5. Infelizmente, ela não está imune a influências nocivas da sociedade. Segundo Pedro 2:1, nesta oportunidade vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar atenção para o papel da igreja do Deus vivo, como coluna e firmeza da verdade. E a palavra-chave é a igreja, que nós vamos estar vendo aí as suas designações no decorrer da nossa lição. Então aí na introdução, nós já analisamos o teor e a riqueza da lição de hoje. Os efeitos do mundanismo são percebidos. A secularização, o mundanismo, a influência do mundo sobre a igreja tem sido percebido aí, através da inversão de valores, né? A fé cristã tem sido combatida. A gente tem estudado ao longo desse trimestre a respeito dos males do progressismo, do relativismo, da teologia liberal, né? E a gente vai estar vendo outra vez aqui, né, fortalecendo aí esse conhecimento na lição dessa semana. Então, nessa oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja. É preciso conhecer a natureza da igreja, bem como o seu relacionamento com Cristo e as armas que foram colocadas à nossa disposição para poder vencer essa influência externa do mundanismo, do secularismo e, infelizmente, tentando combater a igreja, tentando suplantar o brilho da igreja. E a igreja é coluna e firmeza da verdade. Então, prosseguimos aí, já entrando na nossa lição, nós vamos estar vendo neste primeiro tópico da nossa lição, fala da natureza da igreja do Deus vivo. E nós vamos encontrar aí, então, aí 3 pontos ou subtópicos. Primeiro, a casa do Deus vivo. Segundo, a coluna e firmeza da verdade. E terceiro, o mistério da piedade. E já entramos aí no nosso primeiro
Primeiro subtópico. Veja o que é que diz aí esse primeiro subtópico. Ele diz: Paulo, a casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. 1 Timóteo 3,15a. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. Você vai encontrar referências lá de 1 Reis 3,1, 1 Crônicas, capítulo 22,11. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. O apóstolo ainda usa os vocábulos doméstico da fé, família de Deus, corpo de Cristo, templo de Deus e suas referências aí respectivamente. A sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos. 1 Coríntios 8,4, 2 Coríntios 6,16, 1 Tessalonicenses 1,9, fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que ao mesmo tempo se relaciona com a criatura humana, atuando na história humana, conforme Daniel 4,25 e Atos 17 e 24. É interessante quando nós observamos nesse comentário aqui, o comentarista nesse ponto da lição, ele destaca algo muito interessante. A casa do Deus vivo. Veja que Paulo falando para Timóteo, porque o texto base aqui é uma instrução pastoral de Paulo para Timóteo, seu filho na fé, e o texto também de 1 Timóteo, o capítulo 3, vai falar de instruções pastorais para um novo pastor, porque Timóteo é esse jovem que está agora assumindo ali a direção da igreja em Éfeso. E é interessante então que Paulo vai orientá-lo a respeito do papel, né, desse novo líder. E ele então diz que é necessário orientar como andar na casa de Deus, que é a coluna, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então nós vamos analisar o seguinte aqui. Quando o texto se refere a andar na casa de Deus, nós precisamos analisar o seguinte. A lição ela vai tratar de igreja, e quando se fala de igreja, existem muitas definições com relação à igreja. É interessante que, em se tratando de igreja, a lição aqui ela tem um comentário muito interessante. A lição ela diz que hoje igreja comporta vários significados. Refere-se frequentemente ao prédio onde os crentes se reúnem. Por exemplo, estamos indo à igreja. Então aí fala do prédio. Pode indicar nossa comunhão local ou denominação, quando, por exemplo, usamos a expressão minha igreja ensina o batismo por imersão. Então estamos falando do local onde se pratica a comunhão. Ou um grupo religioso regional ou nacional, por exemplo, a Igreja da Inglaterra, a Igreja Brasileira, então se fala de um grupo religioso. A palavra é empregada frequentemente com referência a todos os crentes nascidos de novo, independente de suas diferenças geográficas ou culturais. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, mas seja como for o significado bíblico de igreja, refere-se primariamente não às instituições e culturas, mas sim às pessoas reconciliadas com Deus mediante a obra salvífica de Cristo e que agora pertence a Ele.
É o que é a referência aqui da teologia sistemática, a nova perspectiva pentecostal. Então é interessante analisar que, em se tratando de igreja, no sentido etimológico, no sentido bíblico, no sentido teológico, não é o prédio onde se reúnem as pessoas, porque ainda existe na cabeça de algumas pessoas que o prédio é a casa de Deus. A casa de Deus. E muitas das vezes usamos a expressão vou para a casa de Deus, quando na verdade a casa de Deus somos nós, o crente, o cristão, o converso, aquele que se converteu, né, que se entregou para Deus. Esse se tornou morada do Espírito Santo. Jesus, ele disse, viremos, eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Jesus então define isso. Então, a igreja, num verdadeiro aspecto, é o crente, os cristãos. Esses são a verdadeira igreja. Então, quando a expressão que nós observamos, a casa do Deus vivo, que aparece aqui na lição, está se referindo ao crente como morada de Deus. Morada de Deus. Morada do Deus vivo. Então, quando Paulo ele fala com seu filho na fé, que ele deveria saber como andar na casa do Deus vivo, ele estava se referindo, então, no meio do povo de Deus, no meio dessa igreja, que é o povo de Deus, povo de Deus. Então, esqueça um pouco da questão templo, templo físico. Ali é claro que vai ser o lugar onde a gente confortavelmente, né, senta, frequenta, ouve a palavra, louva, adora, mas a verdadeira casa de Deus somos nós, os cristãos, os crentes. Esse sim é o verdadeiro povo de Deus, a verdadeira casa de Deus. Então, isso aí fica bem claro, né? Porque no Antigo Testamento existia então aquela questão de a casa de Deus era o templo de Salomão, o templo de Herodes, o primeiro templo, o segundo templo, e então existia isso. Só que na nova aliança mudou-se. A casa de Deus não é mais o templo construído, mas nós que comportamos o Espírito Santo morando em nós. E aí a expressão aqui do texto diz que o uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento à igreja do Deus vivo. Então aí Paulo já deixa mais claro do que está se referindo. Então não é as paredes, não é a estrutura física, mas sim os crentes, os cristãos. Esses são a igreja do Deus vivo. E aqui não é nem necessário dizer, mas a igreja não é um cristão, são os cristãos. Porque a palavra igreja, ela no sentido original, a expressão eclésia, quer dizer então um povo, né, um povo tirado do meio do povo, chamados para fora, são os chamados para fora. E dá o sentido de corpo, de conjunto, de conjunto. Então uma pessoa só não tem como ser corpo de Cristo. São os cristãos. E aí é interessante então que o texto aqui é bem claro, né? A igreja de Deus vive inclui o conjunto de membros da igreja. O apóstolo ainda usa vocábulos que vão definir isso de maneira clara, domésticos da fé, você vai encontrar lá em Gálatas 6:10, família de Deus, Efésios 2:19, corpo de Cristo, 1 Coríntios 12:27, templo de Deus, 1 Coríntios 3:16. E aí a sentença Deus vive enfatiza o verdadeiro Deus, porque naquele tempo a gente sabe que quando se tratava de Éfeso, né, porque Paulo está escrevendo para Timóteo, pastor de Éfeso, então lá a idolatria reinava, diga-se de passagem, o templo da grande deusa Diana, ou aquela que era a mãe da cultura da promiscuidade. Então a idolatria era grande ali e dava uma
fonte de lucro grande para muita gente. Então, Paulo chega a dizer e a falar que é a casa do Deus vivo, diferente dos deuses mortos, diferente do paganismo que anuncia deuses mortos. Então, Deus é vivo. E quando Paulo usa a expressão aqui vivo, não está falando apenas no sentido de fazer uso de vida, mas está mostrando Deus como fonte da vida, como fonte da vida, porque dele provém a nossa vida. Então, Deus, além de ser vivo, ele é a vida. Então, é isso que o texto está mostrando aqui. Deus vivo como Deus, fonte da vida, como aquele que vai na contramão de todo e qualquer Deus aí que não tem vida, que não tem vida. E ele é distinto da criação, enquanto o panteísmo diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Não, ele está presente na criação, tem um toque especial dele porque ele é criador, a própria criação anuncia Deus, é isso que a palavra de Deus diz, né? Porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Então, é possível ver Deus através da criação, mas não quer dizer que ele seja a criação, como diz o panteísmo. Deus, ele está presente e ele é vivo, ainda que o ateísmo negue a existência de Deus, mas Deus, ele é vivo, ele está vivo. Ainda que o grande filósofo alemão Friedrich Nietzsche tenha declarado no século 17 e 18 a morte de Deus, né? Declarou que Deus estava morto, Deus está morto, é a teoria da morte de Deus, de Nietzsche, porque na sociedade não existia, segundo ele, sinais de Deus diante de tudo que estava acontecendo, diante do avanço do iluminismo, diante da secularização presente. Então, ele traz essa teoria da morte de Deus, dizendo que Deus estava morto, mas Deus permanece vivo, ainda que o grande astrofísico Christoph Hawkes tenha declarado que Deus não participou da criação porque ele criou a teoria do multiverso, ele vai na contramão do criacionismo e do evolucionismo, e ele traz uma terceira opção, dizendo que o mundo não veio a existir nem da criação e nem da evolução, mas do multiverso, ou seja, existem outros universos e o nosso universo veio a partir desses. E aí fica meio vazio esse pensamento e essa teoria, porque se esse universo veio de outros universos, e esses outros universos vieram de onde? Então, ainda que ele seja considerado o cientista que desempregou Deus, Christoph Hawkes, quando ele diz que Deus não criou o universo, mas o universo veio de um multiverso, ele está tentando desocupar Deus, né, da função de criador, mas Deus ele continua sendo criador. Só se torna mais complexa a questão, porque se existem, como de fato existem outros universos, isso só aumenta mais a grandeza de Deus. Isso nos prova que além de criar esse universo, Deus criou outros universos. E a Bíblia, ela diz que pela palavra de Deus, os mundos foram criados. Então, tudo foi criado por Deus. Deus é vivo, Deus é criador e sustentador de tudo aquilo que existe. Então, é isso aí que nós aprendemos nesse primeiro ponto, desse primeiro tópico aí da nossa lição. Prosseguindo aí a lição, coluna e firmeza da verdade. Coluna e firmeza da verdade. Veja que o comentário diz, ó. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade.
1 Timóteo 3,15. Nessa metáfora, a igreja é fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas da salvação e suas imutáveis doutrinas, conforme Gálatas 2,5, Efésios 1,13 e Colossenses 1,5. Portanto, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Mateus 28,20, João 18,37 e Judas 1,3. Desse modo, num zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. 1 Timóteo 3, 1 ao 13. Se a verdade do evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. Eu quero comentar com você o seguinte, veja que esse texto ele destaca algumas realidades aqui, algumas verdades. A primeira coisa que nós observamos nesse texto é que a igreja ela é coluna e firmeza da verdade. Mas é interessante que quando se trata de verdade, no mundo moderno, no mundo progressista, no mundo do secularismo, no mundo do relativismo, surge então a pergunta: mas qual é a verdade? Ou o que é a verdade? Já que na sociedade moderna, a verdade ela é relativa, ou seja, cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua cosmovisão, a sua forma de ver o mundo, a sua crença, os seus valores, a sua ética, a sua moral. Mas é interessante que ainda que a busca pela verdade ela seja relativa, eu sempre gosto de dizer isso, a busca pela verdade ela é relativa. Cada um busca do seu jeito e da sua maneira. Só que a verdade ela é absoluta. A verdade ela é única. Ela é única. E em se tratando de verdade única e absoluta, a resposta é a palavra de Deus. Ela é a verdade. Nós encontramos na própria palavra ela dando testemunho de si mesmo. Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Então, a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela é a verdade de Deus para o homem. E quando nós observamos, então, nesse mundo relativo, existe uma verdade. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é o próprio Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, João 14,6. A verdade e a vida. Então, a verdadeira verdade, parece até redundância aqui, né? Mas a única verdade é Jesus. A única verdade é Jesus. Só ele foi que se autoafirmou como verdade. Enquanto as grandes religiões, os seus líderes, como por exemplo o budismo, o confucionismo, o islamismo, os líderes dessas religiões, eles morreram dizendo: estou em busca da verdade. Só que Jesus não. Jesus ele permaneceu até a morte dizendo: eu sou a verdade. E depois que morreu, ressuscitou e continua sendo a verdade imutável de Deus, a verdade perfeita de Deus para a humanidade. Então a verdade é Jesus, a verdade é o evangelho, né? Isso aqui está bem claro na nossa lição. Essa verdade é o evangelho de Cristo, as boas novas da salvação e suas imutáveis doutrinas. Portanto, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender. Então, nós, como cristãos, precisamos defender, propagar, testemunhar, anunciar essa verdade.
Agora precisamos fazer isso com veemência, fazer isso com convicção. Nós estudamos sobre convicção na lição passada. Então é preciso conhecer essa verdade, se firmar nessa verdade para poder testemunhar, propagar, defender a verdade do Evangelho. E é interessante que aqui o finalzinho aqui da nosso comentário, ele pontua dizendo que os líderes da igreja moderna, né, da igreja de hoje, devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Por quê? Porque a verdade, ela precisa ser testemunhada. E não existe forma melhor de testificar e testemunhar da verdade senão com a vida, com o exemplo de vida. Tem um ditado muito comum, né, muito rodado aí na internet, que a palavra ela orienta, mas o exemplo arrasta. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, mais do que convencer alguém, nós, com o nosso testemunho, com o nosso modelo de vida, com o nosso exemplo, como líder, nós arrastamos, nós trazemos as pessoas para a verdade, para a verdade. Então é necessário o líder, né, quem está na frente do rebanho, precisa ser irrepreensível. Precisa ser irrepreensível. É bem verdade que tem situações, né, que alguém pode caluniar, inventar alguma coisa a nosso respeito. Não tem como a gente se livrar do que alguém planeja, maquina contra nós. Mas nós não devemos dar ocasião para ser repreendido. Não devemos dar brecha. Na verdade, o líder ele precisa ser irrepreensível e capaz de repudiar os falsos mestres. Então, quem está na liderança precisa cuidar do rebanho, precisa cuidar do povo com relação aos falsos mestres e às heresias. E estão aí nos nossos dias, né? Cada vez mais evidente na nossa sociedade atual o relativismo, o liberalismo teológico, o humanismo sendo pregado aí nas nossas pregações, nos nossos hinos, tá? Distorcendo a verdade, tentando colocar o ego humano para cima e muitas das vezes distorcendo a palavra, porque através da mensagem humanista presente nas pregações modernas, presente na letra dos hinos modernos, tira Cristo do centro e coloca o homem. Como nós vimos em outras lições aí, deixa de ser cristocêntrico para ser antropocêntrico. Então, é tirar Cristo e colocar o homem. E nós precisamos, a liderança precisa combater esse erro com a verdade do Evangelho, com a verdade do Evangelho. Então é preciso, né? E aqui finaliza aqui o comentário dizendo que se a verdade do Evangelho for corrompida, a igreja deixa de ser sal e luz. Então a igreja ela passa a ser parte da sociedade. Ela passa a perder a essência. Ela passa a perder a natureza de igreja. Então é isso aí que nós notamos nesse ponto. Mas prosseguindo aí para o próximo ponto da nossa lição, o mistério da piedade. Mistério da piedade. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo, conforme João 14,6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz, grande é o mistério da piedade, 1 Timóteo 3, 16a. Devemos aqui ter atenção com as palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que o Evangelho, que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos, conforme Colossenses 1, 26.
A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão o mistério da piedade. O evangelho revelado a fé cristã estabelecida no seguinte evento: Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória, conforme 1 Timóteo 3,16. Assim a igreja é a fiel portadora da verdade, segundo aos Coríntios 2,17. 2,17. É interessante observar nesse ponto aqui, nesse terceiro ponto aí, nós ainda estamos aqui finalizando o nosso primeiro tópico, o mistério da piedade. Já foi muito comum, ainda existe, né, mas já foi muito comum lá nos anos 90 e nos anos 2000, nós usávamos muito, nós pentecostais, usávamos muito o jargão é mistério. Principalmente quando ia se perguntar a alguém a respeito de alguma coisa. E aí, meu irmão, vai trabalhar amanhã? É mistério. Tá orando? Tem certeza de que Deus está confirmando? Irmão, é mistério. Então, se tornou tão comum essa expressão mistério que tinha gente que era muito misterioso. Muito misterioso. E é interessante que essa expressão mistério, ela vem daquilo que é desconhecido, daquilo que não se entende, daquilo que falta alguma coisa para esclarecer, para esclarecer. E é interessante que, embora exista muitos crentes que acham que Deus é um Deus de mistério, que tudo de Deus é misterioso, no entanto, nós precisamos entender que como igreja, nem tudo de Deus é mistério. É mistério, no sentido de que não tenha sido revelado. Por quê? Porque nós aprendemos na palavra de Deus que o mistério de Deus é Cristo, o mistério de Cristo é a igreja e o mistério da igreja é o amor. Logo, Deus é Deus de mistério revelado. Revelado. Então, Deus não é tão misterioso como alguém diz. Como alguém diz. Porque o mistério de Deus está revelado na pessoa de Cristo, na pessoa da igreja, na pessoa e no propósito do amor. Então, isso é muito claro. Isso é muito claro. O mistério está revelado. E quando nós observamos aqui, no comentário, fala-se do mistério da piedade. E que mistério da piedade é essa? Piedade é o sentimento de se apiedar de alguém, e principalmente de forma que esse alguém carece da piedade, mas não tem como retribuir. Então vai falar justamente do que Deus faz com a humanidade. Nós, pecadores, somos carentes da graça e da bondade de Deus, mas não temos como retribuir. Diante do tribunal de Deus, todo homem herdou de Adão e Eva o pecado, chamado pecado original, então temos essa natureza pecaminosa, e diante do tribunal de Deus, nós somos culpados e condenados. Culpados e condenados. E é interessante observar que não dá para o homem sozinho mudar o que ele é diante de Deus. Ele é culpado e condenado. E o próprio Deus diz lá, através do profeta Isaías, que as nossas obras, por melhores que sejam, elas são comparadas a trapo de imundícia e não podem nos salvar. Então, se temos essa condição pecaminosa, se temos essa posição de pecadores diante de Deus e precisamos de uma mudança e não podemos mudar, aí entra a piedade de Deus. Deus se apiedando de nós. E é interessante que é um mistério porque é difícil isso caber aqui, na mente humana. É difícil entender pela razão, pela lógica humana, como é que um Deus justo
se interessa pelo homem injusto, um homem que constantemente está dando as costas para Deus, um homem que a cada dia, através do seu pecado e da sua natureza caída, se distancia de Deus, e Deus decide se aproximar dessa criatura. Deus decide se aproximar desse homem. Por isso, mistério da piedade. Porque fica muito complicado entender que amor é esse. Que interesse é esse? E principalmente quando a gente começa a observar o plano da salvação. Deus não só se interessa como cria um plano para esse homem, para essa criatura, e aqui eu estou generalizando, né, homem e mulher, para a raça humana, e nesse plano está o quê? Entregar Jesus, o Filho unigênito. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é interessante que esse único versículo, João 3,16, fala do plano da salvação, do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, o amor universal de Deus, amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, condição da salvação, não pereça, condenação do pecador, mas tenha a vida eterna, salvação e glorificação desse pecador arrependido, que creu, que creu. Então é interessante analisar. Aí está o mistério da piedade. O mistério da piedade está justamente aí. E é isso que a lição ela trata, né, como mistério da piedade, que sinaliza a verdade do evangelho que foi revelada aos santos, conforme Colossenses 1 e 26. Colossenses 1 e 26 fala que Deus revelou aos santos esse mistério, e a segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão o mistério da piedade. E aí ele vai descrever esse mistério, né, dizendo nesse 1 Timóteo 3,16 que o evangelho revela a fé de Cristo, a fé cristã, estabelecida no seguinte evento. Aí vem: Cristo se manifestou em carne, isso fala da encarnação. Jesus encarnou-se, e ele não se encarnou quando nasceu, né, como alguém ousa dizer, mas foi quando foi concebido no ventre de Maria. Então, desde a concepção ali já havia uma encarnação do Filho de Deus. Foi justificado em espírito. Isso aqui fala do Espírito Santo testificando ali e chancelando que aquele era o Filho de Deus que veio em uma missão. Então fala da aprovação e da chancela do Espírito Santo, visto pelos anjos, fala dos anjos fazendo parte do ministério do Senhor Jesus, pregado aos gentios. Isso aqui mostra um evangelho que quebra barreiras, não é uma pregação local, né, como era a lei de Moisés para o povo judeu. Não, ele foi pregado aos gentios. Então fala aqui da expansão do evangelho para o mundo. Crido no mundo, então esse evangelho pregado aos gentios que quebra as barreiras, ele é recebido em todo o mundo. Todo o mundo, independente da cultura, independente da raça, o evangelho chegou. Recebido em cima na glória. Recebido em cima na glória. Fala então da glorificação de Jesus quando morto, ressuscitado e glorificado por Deus. Esse aí é o mistério da piedade. Assim, a igreja é a fiel portadora dessa verdade. Então, essa é a verdade que nós devemos, como igreja, anunciar. Nós devemos, como igreja, anunciar com alegria essa verdade transformadora. Esse é o mistério da piedade. Prosseguindo aí para o próximo ponto da nossa lição. Próximo ponto da nossa lição. Vamos ver aqui a sinopse, né? Encerrando esse primeiro
Esse primeiro tópico, a sinopse do tópico 1 diz: a igreja é a casa do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, fiel portadora da verdade do evangelho. Fiel portadora da verdade do evangelho. Nós vamos ver no segundo tópico da lição Cristo e o relacionamento com a igreja. Nós vamos ver no primeiro santificação e pureza, no segundo gloriosa e irrepreensível. Vamos juntos? Santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, Efésios 5:26, Almeida Revista e Atualizada. O texto mostra que na regeneração, Cristo nos purifica do pecado. 1 Coríntios 6:11, Tito 3:5. E que no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:16, Hebreus 13:12. A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus, que opera uma limpeza espiritual. João 15:3, Jesus ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Nesse sentido, Cristo orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Ora, sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. 1 Pedro 1:15 e Hebreus 12:14. Esse propósito é contínuo até a glorificação final no dia de Cristo. E aí tem Romanos 6:22, 8:30 e Filipenses 3:21. Olhe, observe que santificação e pureza. Santificação e pureza. Para falar de santificação, nós precisamos entender que a santificação ela abrange três aspectos que vai atingir três tempos: passado, presente e futuro. Então, quando se trata de santificação, nós precisamos entender esses aspectos nesses três tempos. A santificação no passado é a chamada santificação posicional. Ou seja, uma vez que nós aceitamos Jesus, entregamos a nossa vida para Ele, recebemos dele perdão de pecados, recebemos regeneração e justificação, nós nos tornamos santos. Santos. Saímos da posição de pecador para pecador arrependido e santificado. Nos tornamos santos. É por isso que você encontra Paulo usando a expressão aos santos da igreja tal. Isto digo aos santos dessa igreja. Então, recebem o tratamento de santos. Santos. Essa é a santificação posicional. Mas existe uma outra santificação, que é a santificação progressiva. Santificação progressiva. E o que é isso? É o processo de santificação que ele começa a partir do momento que se aceita Jesus, mas ele vai de maneira gradativa e paulatina se aperfeiçoando, até chegar à estatura de varão perfeito, até alcançar a santificação completa. Então isso fala da participação do crente no processo de santificação. A primeira parte, a santificação posicional, quem nos santifica é Deus, perdoando os nossos pecados, nos regenerando, nos declarando santos. Só que essa parte da santificação progressiva, somos nós que nos santificamos. Somos nós que a cada dia precisamos nos santificar, nos separar, porque santificação em todos os sentidos vai falar de uma separação para Deus, porque a expressão santificação
ela fala de uma separação para uso e posse de Deus. É o mesmo que consagração. Consagração. Santificar é consagrar, é entregar para Deus, é ser propriedade de Deus. Então, a cada dia nós precisamos, nessa santificação progressiva, tá progredindo, melhorando. E alguém já dizia que com Jesus nós devemos ser melhores do que ontem e pior do que amanhã. Ou seja, hoje eu preciso ser melhor do que eu fui e amanhã ainda devo ser melhor do que sou. Então é um progresso, é uma melhora constante. Tem um hino da harpa cristã que diz: com Jesus sempre melhorando com Jesus. Então isso é santificação progressiva, é sempre melhorando. Então deu para entender isso? E o terceiro processo da santificação é a santificação final, ou a glorificação. É quando o crente atingiu, né, o estágio final de santificação. E quando é que isso acontece? Quando nós chegarmos no céu. Quando nós chegarmos no céu, no momento, na verdade, do arrebatamento, nós receberemos um novo corpo. Vai acontecer aquilo que Paulo diz: na verdade vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. E Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 56, ele vai descrever, né, esse mistério e vai dizer que convém que aquilo que é mortal se revista de imortalidade, aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, tragada foi a morte pela vitória. Então ele vai falar dessa glorificação do nosso corpo. Nós seremos revestidos por um corpo de glória. Então se finda toda a tendência pecaminosa, se finda toda a inclinação para o pecado, quando o nosso corpo for glorificado. Então essa é a glorificação, é a santificação final, é o final do processo. Então é interessante entender isso. Santificação nesses três processos aí, esses três processos. Então veja que a lição ela fala dessa santificação, que primeiro Jesus ele purifica a igreja, Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para a santificar, através da lavagem da água pela palavra. Então é o processo de Jesus escolhendo a igreja, e ele mesmo disse: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto. Investe nela, lavando-a, né, pela regeneração, através da palavra, através da atuação do Espírito Santo. Essa igreja é santificada. Agora, essa igreja, ela precisa se santificar. Ela precisa se purificar. E nós temos aí, né, a palavra de Deus, que é o nosso meio de purificação e de santificação. Veja que em João 17:17, Jesus, na oração ali sacerdotal, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a verdade. E o comentário diz que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. Então, é de se observar isso aí. Veja que 1 Pedro 1,5, esse texto aí ele diz assim, ó: que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último dia. Então, esse é o propósito de Deus aí, para a santificação da igreja, que ela esteja preparada para a salvação que haverá de se manifestar no último dia. Mas prosseguindo aí a nossa lição, vamos para o próximo tópico. Fala de igreja gloriosa e irrepreensível.
A santificação tem como alvo preparar a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios 5:27. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja com a do marido para com a esposa. Assim, a igreja é a noiva de Cristo que se prepara para a festa nupcial. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. Segundo Tessalonicenses 2,13, a ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. Vestida nesse grau de pureza, somente a igreja santa e imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 7 e 9. Acerca disso, Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas sem a devida veste nupcial. Então, isso aqui é interessante. Fala justamente dessa característica aí da igreja do arrebatamento, a igreja que vai subir. Ela é gloriosa, ela é irrepreensível. Fala justamente de uma conduta moral e espiritual ilibada, sem contaminação. Sem contaminação. A igreja ela é pura, ela é irrepreensível. Ela é irrepreensível. Então, o crente que aguarda a volta de Jesus, que aguarda o arrebatamento, ele tem que estar vestido de santidade. Vestido de santidade, ele precisa não ter ruga, não ter mancha, estar com as suas vestes impecáveis. E é interessante que aqui usa a metáfora da noiva e do noivo. Então a noiva se preparava, se adornava. Apocalipse 19 e 7 fala disso, que a noiva já se preparou, já se ataviou para as bodas do Cordeiro. Então, fala desse encontro que a igreja vai ter com Jesus nos céus. As bodas do Cordeiro vai ser um período de tempo em que a igreja vai estar diante do Senhor, diante de uma mesa, todos os santos reunidos, adorando e exaltando o nome do Senhor. Haverá a entrega de premiação para aqueles que serviram a Deus, mas esse encontro, né, simboliza aí as bodas, festa de casamento. Então, essa união do noivo com a noiva. E a noiva precisava estar preparada, como nós vemos, por exemplo, na parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25. Então, que nós possamos nos preparar, porque Jesus volta a qualquer momento e ele volta para buscar uma igreja preparada, santa e irrepreensível. Essa é a igreja gloriosa que o Senhor espera receber na sua volta, no seu retorno, porque ele se deu para isso, né? Ele se entregou para preparar uma igreja santa e irrepreensível, como bem disse o apóstolo São Paulo, para purificar para si uma igreja sem mancha, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Santa e irrepreensível. Caminhando para o final da nossa lição, nós vamos já para o último tópico, mas vamos ver antes a sinopse aqui. A sinopse do tópico 2, a santificação, a pureza e o caráter irrepreensível da igreja se destacam no relacionamento de Cristo com ela. Então, se o noivo é santo, a igreja tem que ser santa. Se o noivo é puro, a noiva precisa ser pura. Armas da igreja do Deus vivo é o último ponto, no último tópico da nossa lição. No 1, nós vamos ver o zelo pela verdade. No 2, o ensino da verdade. O zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável, conforme Lucas 21:33, João 17:17, ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. Nesse caso, a igreja é a fiel depositária dessa verdade. 1 Timóteo 3,15, e por isso os salvos em Cristo são dispenseiros da mensagem da redenção, conforme 1 Pedro 4,10. Para ilustrar essa responsabilidade, levemos em conta o uso que Jesus fez de símbolos
que remontam à responsabilidade espiritual. Aí existem as parábolas dos 2 servos, os 10 talentos, aliás, os talentos, o servo vigilante, o mordomo infiel, as 10 minas. Todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade de cada salvo, que cada salvo deve ter, enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Esse compromisso é inegociável, pois espera-se que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. Assim, a igreja deve zelar pela verdade das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. Então, esse zelo pela verdade é o que vai armar, equipar a igreja contra as investidas aí do secularismo e do mundanismo. Então, que não venhamos abrir mão da verdade. A verdade ela é absoluta, a verdade ela é imutável e que não venhamos negociar essa verdade, tá? Como alguns ousam falsificar a verdade, como Paulo ele fala em uma outra ocasião. Então, que nós possamos manter o cuidado com essa verdade. Que possamos assim fazer. O ensino da verdade. O ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Efésios 4, 11 e 12. Portanto, o líder deve estar apto a ensinar. 1 Timóteo 3, 2. Isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ecumenismo e sincretismo religioso. 2 Coríntios 2,17. 2 Timóteo 4, 3, 4. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja. Não por acaso, na tese 54, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da palavra, da Bíblia. Ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação, não ensinar as Escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessão ao pecado equivale fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. É interessante isso aqui, porque no mundo moderno, onde as mensagens de cunho de autoajuda, triunfalismo, do movimento coach, tem tirado o prazer de algumas pessoas de aprender a Bíblia. E existe, infelizmente, hoje uma desvalorização ao ensino sistemático das Escrituras. A escola bíblica dominical ela já não é mais tão visitada como era. Os cultos de doutrina, infelizmente, são os pouco procurados hoje, com relação, se formos observar, pelo menos aqui no Nordeste, nos anos 90 e início aí dos anos 2000, existia um número maciço, né, de crentes nos cultos de doutrina na escola bíblica dominical, e essa participação tem caído. É claro que nós podemos somar a isso, muitas das vezes, o despreparo de professores da escola bíblica, que muitas das vezes não tem uma boa didática, não se preocupa com a aprendizagem do aluno, não cria um método, alguma coisa para tornar atrativa a aula e a lição. Por outro lado, cultos de ensino que também não satisfaz a igreja no sentido de ensinar a palavra,
Existem, infelizmente, cultos de ensino aí que são usados artifícios não de ensino, mas muitas das vezes se ocupa o tempo falando de assuntos que não são proveitosos para o ensino, para o crescimento. E talvez seja por isso, então, hoje, a pouca participação, o pouco interesse pelo ensino. Verdade é que o ensino bíblico, está sofrendo uma situação meio complicada nos dias atuais. Mas é interessante que o ensino ele é uma arma contra o mundanismo, o secularismo, e é uma arma que fortalece as estruturas, as bases da igreja. Porque o próprio Judas ele já disse que nós precisamos aprender e saber defender a fé que uma vez nos foi dada aos santos, e ter uma base para responder acerca daqueles que perguntam a razão da nossa fé, a razão da nossa fé. Então, todo cristão, ele precisa investir na sua formação teológica, na sua formação bíblica. Ele precisa aprender a palavra. Ele precisa, no mínimo, ler a palavra. O aconselhável é que ele estude a palavra, ele busque na palavra crescer espiritualmente, porque em todas as áreas, em todos os segmentos, se busca crescimento, aperfeiçoamento, melhoria. E a vida espiritual ela não vai acontecer sem que haja também uma busca, uma dedicação, sem que haja também uma preocupação com esse crescimento, uma dedicação de tempo, uma dedicação de estudo. Então é preciso, é preciso. E o estudo bíblico, o ensino da verdade é uma arma que Deus nos deu, que infelizmente nem todos têm essa valorização pelo ensino. Então, portanto, o líder deve estar para ensinar, apto para ensinar. 1 Timóteo 3,2 procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado que maneja bem a palavra da verdade. E ele é apto para ensinar. É uma das características, né, que Paulo ele destaca aqui para aquele que deseja uma liderança, um episcopado, que deseja. Então, ser líder, ele tem que ser apto para ensinar. Ensinar. Então, essa aptidão para ensinar vai muito mais além do que aquilo que alguém aprende nos bancos de universidade, vai muito mais além do que o aprendizado pedagógico. Então, vai da vocação, do chamado, da unção de Deus na vida e do compromisso com Deus de ocupar o púlpito para ensinar, para ensinar. Então, nós devemos buscar de Deus essa renovação para o ensino nos nossos púlpitos. Nós devemos buscar de Deus essa renovação para o ensino nos nossos cultos. E, diga-se de passagem, até mesmo as pregações, elas podem ter o cunho de ensino da verdade, da verdade. O próprio Lutero, né, na sua tese aí, 54, como o comentário diz, ele ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão, numa pregação, não há tempo para se ministrar ensino, estudo da Bíblia. Quando na exposição da Bíblia não existe o cerne da Bíblia na pregação. Então, quando na pregação se fala de muitas outras coisas, eu costumo dizer que se fala 10 quilos de palavra, mas quando você vai peneirar, lá só tem 50 gramas ou menos de Bíblia. O resto é só palavras ao vento, pensamento
desabafo, muitas das vezes palavras direcionadas, dirigidas, e quando você vai peneirar a palavra de Deus, revelação de Deus, pouco ou quase nada. Pouco ou quase nada. Muitas das vezes palavras sensacionalistas para mexer com o povo, para, de alguma maneira, levantar a plateia, para o auditório vibrar, jargões, palavras, muitas das vezes, frases de efeito, vãs repetições e ensino da palavra de Deus, quase nada. E Lutero ele dizia que isso é ofender a palavra de Deus. Isso é ofender as Escrituras. Então, que nós possamos rever o caráter das nossas ministrações, o caráter das nossas pregações, que nós possamos entender que mais do que animar uma plateia, nós temos o compromisso de ensinar a verdade. Porque só o ensino da verdade é que vai equipar o povo com armas para vencer o secularismo, o mundanismo e essa série de males que estão por aí querendo devastar a Igreja de Deus. Igreja de Deus. Então essa é a nossa lição dessa semana. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. Só a verdade de Deus ensinada, e você lembre que a igreja ela é coluna e firmeza da verdade. Coluna e firmeza da verdade. Então ela tanto recebe como ela sustenta e mantém a verdade. E como é que nós vamos manter essa verdade? Ensinando a verdade. Ensinando e aprendendo. Ninguém é sábio demais que não tenha que aprender, e ninguém é tolo demais que não tenha alguma coisa para ensinar. Então é ensinando e aprendendo. Ensinando e aprendendo. E a sinopse desse nosso último ponto diz: o zelo e ensino pela verdade são duas principais armas da Igreja do Deus vivo. A conclusão da nossa lição, já caminhando para o final, diz: diante dos ataques de desconstrução da fé, a Igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. 1 Coríntios 16, 13. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. João 8,36. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à Igreja e a requer santa e irrepreensível. Efésios 5,27. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa, com todo o zelo e da integridade da verdade revelada. 1 Timóteo 4:16. E aí nós chegamos ao final. Já quero convidar você para a próxima semana. Próxima semana nós teremos a lição de número 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Agradeço a você que participou conosco dessa aula, que o Eterno te dê graça, que você possa assumir o seu papel de igreja do Deus vivo, entendendo que Jesus morreu para te purificar, te santificar, mas tem a continuação do processo, que é você se purificar, se preservar, rejeitando as contaminações do mundo. Pratique a palavra, busque aprender a palavra. O ensino é uma arma, então que você possa estar se armando, se equipando aí para vencer os desafios. Tenha zelo pela verdade. Receba a verdade, viva a verdade, sustente a verdade, custe o que custar, porque tudo passa, mas a verdade, ela permanece para sempre. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, e se você já faz parte dessa comunidade, compartilhe aí
para alcançar mais alguém. Que o Eterno te alcance com ricas bênçãos do céu. Se Deus permitir, próxima semana estaremos de volta no seu programa Por Dentro da EBD.